Fala aí, pessoal. Davi aqui falando. Bom, aqui a gente fala sobre automações no mercado financeiro, tudo baseado em estatística. Bom, hoje eu vou mostrar as operações que a gente está executando aqui durante vários meses nesse robô. Sexta-feira, a operação que eu mostrei, a última operação, foi essa aqui, né? A operação ainda estava aberta. O robô fez algumas parciais aqui, puxou o preço médio mais para baixo e acabou saindo aqui com 250 pontos, né? Então, o robô pegou 500 pontos na sexta-feira, 250 aqui em cima e 250 aqui embaixo. E hoje é segunda-feira, dia 15 de dezembro, e o robô pegou essa operação aqui com 400 pontos. Lembrando que a gente fez uma alteração para que, se a operação fosse aberta antes de 11h15, no caso aqui foi 10h10, o robô ele coloca o alvo de 400 pontos. Tudo isso foi baseado em estatística, analisando as operações, as últimas operações, os resultados das últimas operações. Bom, então o nosso resultado de hoje está desse jeito. Até agora fez essa operação aqui de 400 pontos. O robô ainda vai ficar ligado. Se aparecer mais alguma operação durante o dia, o robô vai fazer a operação. Bom, hoje eu coloquei o robô rodando no dólar. Durante o fim de semana eu fiz algumas alterações para que o robô separe o saldo, né? Para que quando ele fique ligado em dois ativos ao mesmo tempo, na mesma conta, o saldo de um ativo não atrapalhe no outro. Então, eu coloquei ele no dólar aqui, né? Pelo visto está funcionando. Lá está 80 o saldo, aqui está zerado. Então, teoricamente, os saldos estão separados. Só que, como foi uma alteração bastante significativa, pode ser que apareça algum bug. Aí, se aparecer, eu vou corrigindo depois. No dólar não teve nenhuma entrada. Eu fiz a mesma configuração do índice, eu repliquei para o dólar, só adaptando a quantidade de pontos, né, que no dólar a pontuação é diferente. Então, aqui ele não entrou nessa compra porque estava contra a média de 25 no gráfico de uma hora. Ele só teria entrado, aqui o gráfico de uma hora do dólar, ele só teria entrado se o mercado voltasse, né, depois que fechou essa vela de alta aqui, se o mercado voltasse para buscar aqui a primeira banda. Como não voltou, né, o robô não entrou, e se tocar aqui na primeira banda, ele vai entrar vendido, porque está a favor da média, e quando está a favor da média, ele não faz nenhum outro filtro, ele já entra direto quando toca na primeira banda. Bom, então vamos ver aqui como está o nosso dashboard, né? O nosso dashboard está desse jeito. A nossa curva de capital deu uma recuperada boa, né? Nós estamos atualmente com 316,99 negativo, né? A gente se recuperou aí do saldo, ele chegou no máximo a 497, né? E já reduziu aqui para 316. A nossa taxa de acerto está em 73,47%. Nós completamos hoje 98 operações, 53 pregões, 72 gains, 26 loss, resultando nessa taxa de acerto de 73,47%. Aqui foram as duas operações de sexta, eu já coloquei o print aqui das duas operações. E aqui eu estou colocando métricas, né? Fiz modificações aqui no dashboard para eu analisar depois, né? Então, por exemplo, essa operação aqui, ela foi contra a média e o mercado entregou 499 pontos, né? Essa outra aqui, o mercado entregou 1.281 e é, foi uma operação que foi a favor da média, né? E aí, com essas métricas aqui, eu tenho essas estatísticas, né? Eu coloquei essas duas, mas depois eu posso colocar mais. Então, 35% das nossas operações, o mercado entregou, né, acima da média. A média de pontuação entregue pelo mercado de gains foi de 740 pontos, né? Então, se a gente pegar todas as operações em que o robô fechou no gain e que o mercado entregou mais do que a gente pegou, né, a média desses pontos que o mercado entregou foi 740 e 35 das operações, né, o mercado entregou acima dessa média de 740 pontos. E em relação a operações contra a média, né, as operações perdedoras, 57% das operações perdedoras foram contra a média e apenas 13% das operações vendedoras foram contra a média. Então, a gente já consegue concluir aqui que as operações contra a média elas têm uma performance pior.
mas eu vou deixar ainda com essa mesma configuração, porque a gente ainda vai deixar o robô rodando ainda vários meses para depois ver se vale a pena mexer em alguma coisa nesse sentido. Mas aqui a gente já tem essa numeração aqui, essas estatísticas dando umas informações para a gente, né, para que futuramente a gente possa ajustar os filtros. Eu particularmente gosto de não ficar ajustando muito, porque a gente acaba se perdendo aí contaminando, na verdade, as estatísticas. Então, eu vou deixar aí por mais um tempo rodando nessa mesma configuração e aí a gente vai ter dados, né, mais consistentes, estatísticas baseadas nessa configuração do jeito que ela está hoje, para futuramente a gente analisar se vale a pena alterar ou não. Né? Então, hoje foi essa operação aqui de R$ 80. Eu ainda não coloquei aqui os detalhes dela, mas eu já vou adiantar aqui que foi uma operação, não foi contra a média. Né? Então, se eu colocar aqui o nome da métrica contra a média, eu vou colocar 0, né, que não foi contra a média, e já vou deixar salvo aqui. A pontuação entregue eu não vou colocar ainda, porque eu vou esperar o mercado se desenvolver mais para eu ver quanto foi que o mercado entregou, para depois colocar aqui o print, né? Mas aqui já tem os outros dados aqui da operação, né? Foi uma compra, começou às 10h16 e terminou às 10h48. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!